Muito bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de anatomia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre anatomia do sistema nervoso, beleza? Então, o sistema nervoso central é formado por encéfalo e medula espinhal, que são constituídos pela substância cinzenta e branca. Então, a substância cinzenta é formada pelos corpos dos neurônios, por isso que tem essa aparência. E a substância branca formada pelos prolongamentos dos neurônios. O sistema nervoso central ele é protegido por estruturas esqueléticas que nós estudamos lá quando estudamos os ossos, certo? Então, o crânio e a coluna vertebral. E por membranas. Então, o sistema nervoso ele é envolvido pela caixa craniana e pela coluna. Além disso, temos as membranas denominadas meninges. Então, temos a dura mater, a mais externa das meninges, aracnoide, abaixo da dura mater, né, do meio, e abaixo da aracnoide nós temos a pia mater, que ela é mais interna. Entre as meninges, aracnoide e a pia mater, há um espaço preenchido pelo líquor cefalorraquidiano. Então aqui, gente, ó, a gente pode observar, né, o calota craniana, né, crânio, e nós temos as meninges, dura mater, aracnoide e a pia mater, certo? Matéria de prova, pessoal, não vamos esquecer. Além disso, o sistema nervoso central é formado por diversos elementos que desempenham papéis específicos. Esses elementos são tecido nervoso, neurônio, bulbo raquidiano, cérebro, cerebelo, nervos raquidianos, tronco encefálico, medula espinhal e hipotálamo. Tecido nervoso. O tecido nervoso ele atua na recepção, interpretação e resposta aos estímulos. Ele estabelece uma comunicação muito rápida entre os órgãos do corpo e o meio externo. Possui dois tipos de células, neurônios e células da glia, que atuam na nutrição e regulação do funcionamento dos neurônios. Então aqui nós temos aí a imagem de um neurônio, para vocês entenderem aí melhor como ele trabalha. Então o neurônio é formado pelo corpo celular, os dendritos e o axônio. Sua função é conduzir os impulsos nervosos. Então aqui nós temos a bainha de mielina, que é como se fosse a fita isolante, né, que protege a condução elétrica entre os neurônios, entre um e outros. Sem essa bainha de mielina, não haveria o transporte dessa comunicação. Ela funciona como uma fita isolante. Então, este então é o neurônio. Temos aí o bulbo raquidiano. Então, o encéfalo é dividido. Essa partezinha aqui em verde chama bulbo raquidiano. É a porção inferior do tronco encefálico conectado de forma direta na medula espinhal. Então, aqui continua o tecido nervoso, que é a medula espinhal, que percorre aí a parte interna das vértebras, certo? A sua função é conduzir os impulsos nervosos. Então, cérebro, tronco encefálico, medula espinhal, cerebelo, tá? Então, o cérebro, essa porção aqui, responde a 2% do total da massa corporal. Consome mais de 20% do oxigênio do corpo. É responsável pelo controle das atividades como movimento, sono, fome, sensações, memória, fala, sede e também das emoções. O tronco encefálico está ligado à coluna espinhal. Atua no recebimento de informações sensitivas de estruturas cranianas. Controla músculos localizados na cabeça
equilíbrio a respiração, temperatura corporal, capacidade de atenção e estado de alerta consciente. Cerebelo, essa porção aqui, logo acima aí do tronco encefálico, é a região do cérebro que abriga metade dos neurônios. Está relacionado com a manutenção do equilíbrio corporal, controle do tônus muscular e aprendizagem motora. Medula espinhal. Consiste num cordão cilíndrico formado por células nervosas situadas no canal intervertebral. Tem como função a comunicação entre os sistemas do corpo e o sistema nervoso, nos reflexos preservando o corpo em ocorrências de emergência. Então aqui nós temos os nervos raquidianos ou espinhais. Então, ele percorre aqui por dentro, né, a medula espinhal por dentro das vértebras, e tudo em amarelo aqui, né? Nós falamos até em aula sobre o nervo ciático, né? Braquial. Sua função é mista, transmitem mensagens dos centros nervosos para os órgãos e também agem nas questões sensitivas, evitando estímulos dos órgãos para os centros nervosos, enviando, né, ele envia os estímulos. Se originam na medula espinhal e são compostos por 31 pares de nervos. O hipotálamo, essa partezinha aqui, ó, situado na região da base do crânio, na base do encéfalo, tem um tamanho aproximado de uma amêndoa. É responsável por coordenar a maior parte das funções endócrinas, além de atuar na regulação de funções como apetite, sede, sono, temperatura corporal e atividades do sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso periférico. Então são os nervos que percorrem aí, saem aqui da nossa medula espinhal e percorrem braços, pernas, pés, toda a periferia do nosso corpo. Então são os prolongamentos aí do sistema nervoso central e periférico, certo? Então central nós temos aqui em vermelho, né, em rosa, e o azul, sistema nervoso periférico. Então isso aqui para vocês entenderem essa imagem do sistema nervoso. Então o sistema nervoso central é formado pelo cérebro e medula espinhal. É a parte do sistema nervoso que garante a recepção e interpretação dos estímulos e é considerado o centro de processamento de informações do nosso corpo. Já o sistema nervoso periférico, também conhecido como SNP, formado pelos gânglios, nervos e terminações nervosas. Elas se conectam lá no sistema nervoso aos órgãos do sistema nervoso central. Os neurônios responsáveis por levar informações ao sistema nervoso central são chamados aferentes, os que levam a mensagem, e os que levam as instruções após o processamento são chamados eferentes. Então quando você sente uma dor ou quando você queima a mão, os neurônios eles vão levar a informação para o sistema nervoso, são os aferentes. E a instrução para tirar a mão de algo que está queimando, por exemplo, são chamados de eferentes. O sistema nervoso autônomo, ele regula respostas que nós não comandamos. Por exemplo, frequência cardíaca, respiratória, pressão, controle, frequência urinária e até a nossa salivação. Então, o autônomo nós não controlamos, certo? Ele, por si só, se organiza. O sistema nervoso autônomo tem 3 subdivisões. Parasimpático, uma resposta em repouso e digestão. Simpático, resposta de luta e fuga.
e entérico, plexos nervosos intrínseco à digestão, trato gastrointestinal, certo? Então a questão do simpático, a resposta de luta e fuga, tem a ver com a liberação adrenérgica, liberação de adrenalina, respiração, dilatação de pupilas, contrações musculares. E é isso, pessoal. Nossa, aqui foi as divisões aí do sistema nervoso e anatomia. Então hoje nós falamos um pouquinho aí sobre as divisões do sistema nervoso central e periférico. Conhecemos também algumas estruturas, como o hipotálamo, os nervos raquidianos, medula espinhal, cerebelo, tronco encefálico, cérebro e bulbo raquidiano. Então nós sabemos aí que o neurônio é a célula principal aí do tecido nervoso. E nós entendemos aí agora quais são as partes quais são os elementos do sistema nervoso. Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço.